podcast. Para você que ligou a TV agora, hoje estamos recebendo o cantor, compositor e professor de música, Matheus. E aí, pessoal? E que eu também ouvi dizer que participa do Nicole Show junto com a Nicole. Sim, estamos lá nas gravações toda sexta-feira com ela. E como é que é? Como é que você conheceu a Nicole, primeiramente? Vamos começar pelo começo. Como é que você Vamos conheceu lá. ela? Bom, um belo dia estava eu lá no estúdio, né, dando aula, É claro, e entrou pela porta o pai da Nicole, o Ebinho. Conhece ele? já vi. Gente boa demais. Já vi. E ele entrou lá e perguntou pra mim, vou te mostrar Você um tem vídeo. vaga? Não, nem foi assim. Ele falou, vou te mostrar um vídeo, eu quero que você me fale se minha filha tem futuro na música. Aí ele me mostrou um vídeo da Sensato, Nicole cantando. Eu falei pra ele, claro que tem. Traz ela aqui pra gente fazer umas aulas e tal. E aí ela começou a fazer aula, foi fazer aula experimental, né? Depois fez aulas por um tempo comigo e estamos até hoje. Aí quando ela começou a gravar o Nicole Show, eles me chamaram pra participar junto nas gravações e eu tô aqui gravando com ela. Ah, que ótimo! E como é que é essa de apresentador? Olha, eu confesso que pra mim é um desafio, né? Porque eu sou meio tímido, por mais que às vezes não pareça, eu sou, então estar na frente das câmeras, né? Saber que um monte de gente vai assistir do outro lado é um pouco difícil pra mim, mas tô me superando, eu acho, tô tentando. E os convidados, como é que estão? Estão sendo gente boa? Sim, nossa, é muito legal. Eu acho que de tudo, assim, claro que a experiência de gravar é bacana, a gente aprende muita coisa, né? Quem assiste o programa pronto aí do outro lado não imagina como é que é, né? Do Todo lado o de rolê, cá, né, nos que bastidores. Então tem muita coisa legal, a gente aprende muito. Mas eu acho que de tudo, o mais legal é conhecer pessoas novas ali, conhecer os convidados. Às vezes você tem uma impressão de uma pessoa e quando ela chega você vê que ela é totalmente diferente. E assim, é muito bacana. É muito legal mesmo. E dos seus queridos convidados? Seus e da Nicole, né? Porque ela também participa. Qual foi o que você mais achou legal, assim, divertido? Nossa, não sei te falar, todos eles são muito legais. Eu não tenho um preferido, não. Não? Não, todos eles são muito legais. Mas e na parte, assim, sua como professor mesmo? Qual você acha, assim, tem, tipo assim, o vocal, a técnica, tudo, né, sobre a parte meio que, assim, teórica, assim, da música? Você acha que é melhor assim? Olha, a gente não teve nenhum convidado que era ruim tecnicamente. Acho que todos são muito bons. Bom, inclusive acho que você vai gravar com eles também. Teve 2 meninos que vieram, gêmeos, que cantam muito bem. Eu fiquei abismado, assim, com a qualidade dos dois. Teve um que marcou, assim, não só por cantar bem e tal, mas gostei muito da pessoa dele, que a gente conversou bastante. Foi o Léo Nascimento, que foi um dos últimos programas que a gente gravou. Teve uma dupla também, o JP e Isaac, que cantam muito bem. Acho que todos marcam, todos eles têm... Todos marcam do seu jeito, né? Com certeza. Porque todos são diferentes, assim, um do outro. Exatamente. Cantam, tipo assim, o mesmo estilo, mas todos são diferentes. Sim. E todos foram bons, né? Foi muito bacana, assim. Do ponto de vista técnico também. Mas, tipo assim, no meio, tipo assim, da gravação, alguma coisa assim, você não deu, tipo assim, uma meio que ensinada neles, não? Não. Isso a gente deixa lá pra sala de aula. Se alguém me procurar, né, pra fazer aulas e aprender, claro que aí sim a gente trabalha essa parte. E falando de procurar, alguém já te chamou, assim, no direct, falando, eu quero fazer aula, eu te vi em tal lugar, etc, quero fazer aula. Já te procuraram? Já tive algumas procuras, sim. Algumas pessoas que conhecem, né, a Nicole e até uma das convidadas que veio no programa, a Gabi Cruz, não sei se você conhece ela, ela começou a fazer aula comigo depois que ela veio no programa. Ela já me conhecia, mas depois do dia que ela veio gravar com a gente, eu comecei a dar aula pra ela de teclado. Ela tá fazendo aula de teclado.
E agora eu quero fazer algumas perguntas, assim, como você falando, tipo assim, como seu professor, ok? Ok. Agora vamos falar sobre o professor Matheus. Beleza. Eu quero saber, na sua concepção, né, de professor, na sua visão, o que é a música? Nossa, a O que é música. a música? A música. Bom, primeiro eu vou falar do ponto de vista teórico da coisa, né? Sim. A música ela é uma forma de arte, né? Então ela precisa ter quem faz e quem aprecia, né? Então a música ela é uma forma de você expor sentimentos, expor ideias, artisticamente, né? E outras pessoas poderem apreciar aquilo, né? E escutar aquela música. Agora, mais do ponto de vista emocional, a música ela é, eu acho que ela é uma das coisas que a gente mais consegue ver Deus assim, sabe? Porque é uma coisa que a gente não enxerga, a música a gente não enxerga. Sim, a gente ouve, né? Então eu acho que Deus criou a música assim pra gente poder tá feliz na hora que a gente tá feliz, ouvir uma música, na hora que a gente tá triste, ouvir uma música. E é muito difícil falar isso, porque Uma a pergunta música é tudo. complexa. É. Então, assim, até inclusive tem musicoterapia, né? Tem pessoas que tratam doenças com a música. Então ela tem uma relação muito Próxima, né? próxima da gente e que a gente não vê, né? A música pra mim ela é mágica. Acho que define assim. E agora eu quero saber, qual é a diferença entre batida e ritmo? Existe alguma diferença ou é a mesma coisa? Na parte Existe. técnica? Assim, batida, se a gente fala só de batida, pode ser uma batida na mesa, né? Alguma coisa assim. E o ritmo, É meio que uma ele é junção de várias batidas. isso, eles são batidas organizadas, né? Agora, quando a gente pensa no termo batida falando da música, aí normalmente a gente está falando do ritmo, seria a mesma coisa ali. Mas então lembra assim, o ritmo ele é sons organizados, batidas organizadas ou notas organizadas, né? Não precisa ser só batida. O ritmo pode ser uma voz cantando num ritmo. Então é um pouco isso. Estamos aprendendo aqui, vocês viram, pessoal? Aula de música no RafaCast. Agora eu quero saber quais tipo assim, que você também, né, usa, assim, técnicas de prática mais eficazes para iniciantes que querem iniciar. Quais são técnicas de prática que você acha mais eficazes? Isso para instrumento ou para voz? Pode Ou ser pros os dois, pode ser para os dois, assim. Se você quiser falar o primeiro um, depois o outro, ou os dois de uma vez só, tudo faz. Tá. Eu acho que assim, para os instrumentos, independente de qual instrumento, né, que você for aprender, a primeira coisa que você tem que entender ali são coisas básicas como a postura que você tem que ter com aquele instrumento, por exemplo, o violão, a forma correta de você segurar. Ou então, se você vai tocar uma bateria, você tem que segurar a baqueta de um jeito específico. Então, essas coisas mais Chatinhas, vamos mais dizer chatinhas, assim. normalmente o pessoal não gosta muito não, mas são fundamentais, porque depois lá na frente, quando você já está, né, tocando, isso faz muita diferença. E aí entender um pouquinho a parte de notas musicais, de ritmo, então começar com essa parte um pouco mais teórica, mas claro, tentando trazer algumas músicas ali Que a para pessoa você gosta, aplicar. um pouco mais de Isso. diversão, ficar contraído. Perfeito, porque senão você fica só naquela coisa e aí fica coisa chato, chata, né? Só Exato. E na voz, começar com afinação, é o básico do básico, né? Então, antes da gente fazer qualquer coisa com a voz, a gente precisa afinar essa voz. Se a pessoa for muito desafinada, a gente tem que fazer treinos, né? Treinamentos de afinação. E aí depois a gente vai aprendendo outras coisas também, né? Você meio que já explicou isso, né, agora. Mas eu ainda vou perguntar, você, né, que como professor e também que já foi um iniciante antes, quais são os principais desafios que os iniciantes enfrentam? Bom, para cada instrumento tem as suas dificuldades. Sim. Eu vou falar de dois mais comuns, que eu acho que dá para maior parte do pessoal começa aprendendo esses, né? Que é o violão e o teclado. No violão, a maior dificuldade é que dói os dedos, né? Então a pontinha do dedo vai calejando.
Eu não sei se dá pra ver na câmera, mas meus dedinhos aqui, ó, são tudo calejado. Então, assim, São o dedo tudo com marquinhas. tem tudo marquinha, ó. Daí você consegue ver as marquinhas, ó. Estou Tá vendo. vendo? Então, assim, dói os dedos, né? A mão dói um pouquinho e tal. E aí, se a pessoa não tiver ali a dedicação, a determinação para passar dessa etapa aonde sente um pouquinho de dor e incomoda, normalmente ela desiste. Então, acho que no violão a principal dificuldade seria essa. Uhum. E, claro, a coordenação motora, né? De usar as Sim. duas mãos ali juntas. E no teclado, eu acho que um pouco Pra saber onde é que tem que. Porque os negócios, né? as São tudo teclas... iguais. Então elas eu acho que é mais são. saber onde é que tá cada um, assim, cada som. Esse é o primeiro passo, assim, mas eu acho que a dificuldade é um pouco mais a questão da coordenação também, né? Uhum. Acho que até mais do que o violão, você tem que usar as duas mãos com um pouco mais de destreza ali. Então acho que o teclado, a principal dificuldade seria essa, né? A coordenação motora. E que tipo de treinos, né, você indicaria pra uma pessoa que tá iniciando? De treinos de voz, essas coisas. Que tipo de treino? Tem um treino específico que você ensina para seus alunos? Ou eles estão meio que livres pra treinar? Olha, tem treinos específicos, mas Sim. normalmente, igual eu falei antes, é focado na dificuldade, na facilidade de cada um. Uhum. Então é muito difícil falar um treino específico, porque talvez um que funcione para você não vai funcionar para uma outra pessoa. Sim. Às vezes você vai ter uma facilidade que outra pessoa vai achar difícil. Então tem treinos e treinos. E a gente usa eles de acordo com a necessidade do aluno, né? E no canto são treinos de afinação, são os primeiros. Depois a gente vai aprendendo outras coisas, ressonância, colocação vocal, respiração, tudo isso vai vindo junto aí. E ainda sobre técnicas, né, de vocal, né, instrumento, etc. Pra você, qual é o mais difícil? Tanto vocal quanto de instrumentos em si. Qual que é o mais difícil de aprender? Nossa, pra mim, Pra você. Como você, não como professor, né? sim, deixa eu pensar. Pra você. Eu acho que... Algum treino, assim, na garganta, algum treco assim? Não. Ou é Eu de acho que boas? de todos o que eu achei mais difícil foi a bateria. A bateria? Tocar bateria foi um pouco desafiador. Mas por quê? Porque ela também tem a dificuldade da coordenação motora. Ó, no violão a gente usa as duas mãos, Sim. no teclado a gente usa as duas mãos, na bateria você usa as duas mãos e os dois pés. E aí é complicado. E também é meio que na mesma direção, o violão na mesma direção, o teclado na mesma direção, já a bateria você tem que meio que mudar às vezes, né? Exatamente, a De bateria você direção. toca de cá, toca na frente, toca o pé embaixo e é um tanto de coisa. Então é bem complicado. E eu aprendi bateria sozinho, não tive professor, então também, né, teve um pouquinho de desafio ali. Quando a gente tem um professor para mostrar os caminhos pra gente, É muito mais é fácil. mais fácil. Mas você prefere, assim, você acha que aprende mais com uma pessoa ou sozinho? Eu acho que dá para aprender muito bem dos dois jeitos, mas quando você tem um professor bom que está ali contigo, ele vai te dar alguns atalhos. Sim. Então você consegue aprender mais rápido. Mas é claro que com dedicação, né, você consegue aprender. Tem muitos exemplos de pessoas que aprendem sozinho e tocam muito bem, cantam muito bem. Então, assim, busque um professor para estar ali te ajudando, mas não dependa dele, né? Se dedique em casa, porque você só vai aprender realmente se você se dedicar. Pode ter o melhor professor do mundo. Se não tiver treino e dedicação, não aprende. E você lembra qual foi a aula mais difícil que você já deu? Eu acho que foi a primeira. Primeira aula. Primeira aula. Eu me lembro Você até lembra hoje. pra nos contar os queridos detalhes? Porque a gente gosta de detalhes aqui. Eu lembro o nome da aluna, eu lembro onde foi, só não lembro a hora, mas eu lembro que foi de tarde. Ok. E foi nessa época, né, quando eu voltei de Goiânia, voltei de São Paulo para Goiânia e comecei a treinar para poder dar aula. E de repente um dia meu chefe virou para mim e falou: hoje você vai dar aula sozinho, tem aula. Eu acho que era 5 da tarde. Vamos fingir que é 5 da tarde? Ok. Ele falou: hoje você tem uma aula às 5 da tarde e você vai dar aula sozinho, não vou estar junto. Aí eu fiquei assim, dei uma tremida e falei: e agora, Porque meu com uma Deus? pessoa é de um jeito, mas sozinha é de outro. Exatamente.
E aí comecei assim com medo e tal, meio inseguro, mas logo eu fui ficando tranquilo. Relaxando. E aí dei aula e foi tudo bem. Tudo E bem. tô dando aula até hoje. Pra mesma pessoa? Não, pra Ah, ela tá. não. Parou um tempo. Ela era daqui de Goiânia e eu agora tô mais lá em Hidrolândia, né? Então não tô Entendi. mais dando aula pra ela. Mas foi um tempinho bom ali. E eu quero saber o que você considera, né, a chave para o sucesso do aprendiz. É a dedicação, né? Treinamento, dedicação. Eu falo assim, por mim mesmo. Eu no começo, quando eu comecei a tocar violão, eu tinha dificuldade, mas eu era chato comigo mesmo. Eu sentava na cadeira e pegava o violão e eu só saía quando eu aprendi o que eu queria. Então eu acho que é isso que é fundamental, a dedicação. E qual conselho você daria, né, para uma pessoa, né, que está iniciando a ser um professor de música? Continue estudando muito, né? A gente Bom, para todos os professores para em todos os si, né? professores. A gente tem que sempre estar estudando. A gente aprende muito com os alunos, mas a gente vai sempre achar coisa nova. E se a gente para de estudar para poder ensinar, a gente fica para trás, né? Então a gente tem que seguir estudando mesmo depois de já ser professor. E eu quero saber, né, como é que você usa, né, a internet, o Instagram, as redes sociais em si, como uma ferramenta, né, para te ajudar nas suas aulas, assim, também para divulgar essas coisas. Você tem alguma estratégia? Olha, eu confesso que nessa parte eu falho um pouquinho, Eita! porque eu não sou uma pessoa muito das redes sociais, mas eu tento postar algumas coisas, às vezes eu posto algumas dicas, né, exercícios. Preciso fazer mais. Preciso Precisa. fazer mais coisas desse tipo. Mas tem lá o Instagram do meu estúdio, tem o meu Instagram pessoal também. De vez em quando eu posto alguns vídeos lá. E qual é o Instagram pro pessoal de casa? O meu pessoal é Matheus Andreozzi, com 2 Zs no final, ZZI. E o meu do estúdio, Matheus Andreozzi, Estúdio Musical. Ué, É igual. Só tem um estúdio musical no fim. ok. Mas já que a gente falou, você só cantou uma música, você precisa cantar mais, por favor. Então vamos lá, vou cantar mais uma. Você pode escolher a música que quiser. Se quiser uma composição sua, tanto faz. Tá bom, vou cantar uma composição minha então, Ok. que é... Nunca cantei ela em lugar nenhum, hein? Eita! Novidades, amo novidades. Essa música foi assim, ó. Eu conheci uma pessoa uma vez, e aí eu conversei com ela e tal. E aí depois eu fui pra casa, depois de uns dias, me veio na cabeça o verso da música. Lembrei daquela pessoa. E aí eu escrevi a música. Então é isso, vou cantar. Ok. Estou me sentindo mais especial ainda. Claro que eu não desejo. É estreia, né? Essa música nunca foi tocada. Moça bonita dos olhos azuis, preste atenção no que eu vou lhe falar. Mal te conheço, mas me inspirou. E essa canção eu fiz só pra te dar. O loiro do teu cabelo me lembra do sol. No azul desse teu olho eu vejo o mar. O brilho do seu sorriso me traz brisa boa. E nessa brisa boa eu quero viajar. O loiro do seu cabelo me lembra do sol. No azul desse teu olho eu vejo o mar. O brilho do seu sorriso me traz brisa boa. E nessa brisa boa eu quero viajar. Você deveria investir nela, vai dar sucesso. Eu tô É te isso falando, aí. vai dar sucesso. Boa a música? Boa. Então tá bom. Mas que tal a gente ir pra um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Bora lá. Então fiquem ligadinhos que daqui a pouco a gente volta com mais RafaCast.